Não evoluir era uma escolha. O quanto que essa frase é uma verdade para você? O quanto que você acredita nisso? O quanto que isso está tudo bem para você? O quanto que não evoluir é normal na sua vida? O quanto que isso é a sua verdade? O quanto que você conhece alguém que não deseja evoluir, seja ali no trabalho, seja na sua família. Então, não evoluir é uma escolha. E esse é o tema da live de hoje, da nossa 20ª live, de uma série de 30 dias de live para o mês de março, aonde o meu convite, a minha proposta é ajudar você que caminhe num processo de evolução através de conhecimentos de valor, conhecimento específico, conhecimentos onde a gente faz mergulhos profundos, onde a gente já fez mergulhos profundos nas lives anteriores, para que traga aí um despertar, um aumento de nível de consciência, para que com esses ensinamentos você possa ter um olhar diferente para a sua visão e decidir se evoluir ou não. Para você é uma questão de escolha, se evoluir ou não está dentro dos seus projetos, está dentro daquilo que você imagina, aonde você quer estar, o que você deseja alcançar. Então, voltando ao tema, não evoluir é uma questão de escolha. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem em relação a isso? Em relação a essa frase? Vou dizer algo para você. Essa é uma das maiores dores de quem tem empresa, de quem faz gestão, de quem é líder. Por quê? Porque o líder, ele gostaria de ter uma boa equipe. Os empresários também, eles gostariam de ter uma equipe firme, fortalecida, caminhando tudo no mesmo propósito. Mas aí o que acontece? Às vezes ele se sente muito sozinho, porque ele tem pessoas ali, pessoas até bem antigas, mas não evoluíram suficientemente a ponto de andar junto com eles. Será que isso foi uma questão de escolha desse colaborador? Será que foi uma questão de limitação, de capacitação? Ou será que não houve ali oportunidades? Então, para que nós cresçamos, é preciso que formamos outras pessoas também a nível de crescimento. Se eu desejo subir o próximo degrau, eu preciso que alguém ocupe o meu degrau. Isso é muito comum nas empresas. A gente tem muitos cargos de gestão onde os colaboradores, eles não ensinam tudo. Onde os gestores não ensinam tudo o que sabem, eles têm medo de perder a cadeira deles. Eu entendo o seguinte, a partir do momento que eu elevo de nível, é porque eu treinei, ensinei alguém a ocupar aquele nível dentro de um ambiente de trabalho. E vocês podem não entender, mas muitos empresários têm essas dificuldades. Tem a dificuldade desse braço, desse apoio amigo ali, dessa contribuição em termos dessa evolução. E obviamente também acontece o seguinte, muitos empresários, eles não sabem como trazer esse momento, esse despertar para aquele colaborador, para essa evolução. E aí eu digo para você, primeiro fato, entender o momento que ele vive, entender se crescimento é importante para ele, se evoluir é uma decisão dele ou se era uma escolha dele. E se essa for a escolha, vai depender de você desenvolver ou entender ou até mesmo aceitar que quando ele fala que ele não quer crescer, que até onde ele chegou é o suficiente, que ele está limitado e que isso faz sentido para a vida dele nesse atual momento da sua vida. Você realmente acredita nisso? Porque eu acredito no seguinte, eu acredito que nós estamos num processo constante de evolução. Nesse constante processo de evolução, eu tomo o quê? Eu tomo consciência. Eu vou aumentando o meu nível de consciência para daí fazer escolhas diferentes. No momento que eu paro, no momento que eu escolho não evoluir, é porque existe uma limitação. E essa limitação, ela está provavelmente presa através de uma carga emocional, através do nosso passado. E aí, quando acontece esse momento, a pergunta que você faz é: qual foi o momento em que a sua criança parou? Qual foi o momento que a sua criança parou de crescer? Qual foi o momento de dor e sofrimento, de muita carga emocional da sua criança que ela parou de crescer? O que ela entendeu aqui? O que ela levou de emoção para o subconsciente dela que na vida adulta fez com que ela tivesse essa limitação? Ela já não evolui mais, ela já não consegue olhar para frente. Porque veja bem,
imagine o seguinte, imagine que essa aqui é a sua vida, certo? Então, o que acontece na maioria, aqui está a sua vida. Então, aqui é a sua vida e para lá é o seu futuro. O que acontece na maioria dos casos, com a maioria das pessoas, né? O que pode estar acontecendo com você, por exemplo? Então, aqui é você, aqui é a sua vida. Você e a sua vida. Então, o que acontece geralmente são pessoas que estão caminhando, crescendo, indo para o futuro, olhando para onde? Olhando para o passado, olhando para o seu momento de dor, para o seu momento de sofrimento, para o seu momento de cargas emocionais, aonde houve ali emoções que bloquearam e ele nem tem consciência disso. Então, nesse momento, ele vai para a vida olhando aqui o passado. Como assim? Ele vai para a vida olhando a história dele, ele vai para a vida olhando aquilo que ele acredita, ele vai para a vida olhando tudo aquilo que aprendeu. E ele aprende aonde? Ele aprende com o sistema familiar dele, ele traz memórias de tudo que ele aprendeu, do que ele viu, do que ele ouviu, do que ele sentiu, do que ele aprendeu na escola, do que ele acreditou como sendo verdade. Então ele criou um modelo de mundo. Então pode ser que na história dele, desde criança, inconscientemente ou conscientemente ou inconscientemente, ele não sabe da sua carga emocional, do seu momento de dor, do seu momento que a sua criança ali teve um sofrimento muito profundo e que isso na vida adulta transparece de alguma forma. E aí, e mesmo na vida adulta, ele também pode ter uma série de situações aonde bloqueia os crescimentos dele, aonde é muito difícil estar lidando com várias situações no dia a dia e isso estressa, isso angustia, isso dificulta o seu caminhar. E aí sempre tem questões para que ele olha para o passado que ainda precisa ser resolvido. Então, por isso, exemplo, essa é a vida da pessoa e essa aqui é a pessoa. Então, muitos vão para o futuro de costas, caminhando de costas, olhando para o passado, olhando para a sua história, olhando para o que ainda precisa ser visto ou resolvido, ainda muito conectado com tudo que aconteceu e até de uma forma muito inconsciente. E aí, qual que é a questão? Quando o convite meu em relação a você é para que você evolua, para que você cresça, para que você suba cada vez mais um degrau, eu estou trazendo nessas lives momentos, oportunidades de você criar capacidade de sonhar, de você construir a sua missão, de você identificar o seu momento atual, de você elevar os seus sonhos e fazer uma construção. Olha só, na live de ontem, depois da live, eu fiz uma enquete nos meus stories. E eu quero mostrar para você como estão esses resultados. Então, observe aqui. Então, ontem, após finalizar a live, eu fiz uma pergunta nos meus stories em relação a essa frase aqui. Eu falei, as pessoas começam a morrer quando param de sonhar. Essa é uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que eu falei sobre a live de ontem. E aí, eu perguntei o que as pessoas pensam, se ela acredita nessa frase, né? Fala assim, isso faz sentido para você? Quem foi lá nos meus stories e respondeu, 100% falou que faz sentido. Então, 100% das pessoas concordaram comigo, concordaram com essa frase, que sim, que realmente as pessoas começam a morrer quando param de sonhar. E aí eu continuei com esses stories, e olha só essa outra segunda pergunta aqui, que foi feita. E aí eu convido as pessoas para evoluir, certo? Fala, bora evoluir? E aí eu dei 2 opções de pergunta, de resposta. Então as opções é todo dia cansa. 33% das pessoas responderam que todo dia cansa. E outros 67% falou, opa, vamos embora. Então daqui a gente tira o ensinamento. A evolução, ela é diária. A evolução, ela é constante. Você não dá um passo hoje e tudo se constrói na sua vida. Você não faz algo hoje e para. Então, se você der um primeiro passo e parar, você vai estagnar. Então, uma evolução, ela é constante. Então, todo dia, né, quem responde lá que todo dia cansa evoluir, é porque falta um propósito, porque evoluir é pesado demais, evoluir é um desafio. E aí, em sequência, eu fiz uma outra pergunta aqui. Essa pergunta foi em relação a isso aqui. Quando o assunto é
potencializar os seus sonhos, o que mais te limita? 67% das pessoas responderam que o que mais limita é tempo. E os outros 37% responderam que não é para eles. Então, olha que interessante tudo isso. Todos concordaram com a mesma frase, que as pessoas começam a morrer quando param de sonhar. Todos concordaram com isso, né? E aí eu convido para a evolução. Só que quando eu convido para essa evolução, 33% fala que todo dia cansa, né? E daí, quando eu falo assim, quando o assunto é potencializar sonhos, qual que é a sua maior dificuldade? Então, ali a gente tem 67% fala que é tempo e 33% fala que não é para ele. Então, quando eu olho essas questões e dentro dessa história, desses próprios resultados aí, qual que é a minha percepção? Que não evoluir é uma escolha. Não evoluir é uma escolha quando eu não tenho consciência, quando eu não tenho informações, porque se eu não tenho consciência, eu não tenho competência. Se eu não entendo qual é o mundo que eu vivo, eu não consigo entender o que seria diferente disso. Se eu não tenho a percepção do meu momento atual, então como é que eu posso visualizar o futuro? Então, não evoluir é uma questão de escolha, sim, mas uma escolha que está dentro do seu nível de consciência, dentro do seu nível de percepção. Porque eu tenho certeza que essa pessoa, se ela tiver a clareza do momento atual dela e do momento futuro dela, o que seria o futuro, se ela conseguisse realmente se despertar para esse outro nível, eu tenho certeza absoluta que ela escolheria evoluir. Por quê? Porque é muito melhor. Porque é muito mais leve, porque tem menos dor. Então, quando eu faço esse retrato disso ser a sua vida e a maioria das pessoas irem para o futuro de costas, porque ele está conectado com o seu passado, com a história de passado, com o que ele acredita, com as suas crenças, com o que ele aprendeu, com o que ele idealizou. Ele está conectado aqui. Qual que é o papel de quem sabe mais? Qual é o papel de quem sabe mais? Meu caso, por exemplo, que tem mais conhecimento do que outras pessoas que estão à minha volta, que estão ao meu redor, ou pessoas até que eu não conheço, mas que eu sei que não chegou no mesmo nível de conhecimento que eu estou. Qual é o papel? Como é que nós, né? Então, eu entendo que o meu papel é ajudar, é servir, é construir, é disponibilizar. Então, por isso, esses 30 dias de live, onde eu convido vocês para evoluir e eu trago conhecimento. Qual seria a forma ideal, a forma correta? Se aqui está a sua vida, essa aqui é a sua história. Esse aqui é um fato, ele aconteceu. Não tem como você eliminar, não existe a possibilidade de você excluir. Inclusive, tome muito cuidado se você deseja excluir fatos da sua história, porque tudo que é excluído é repetido. E numa intensidade constante, a ponto do que você aprenda a lidar com isso. E eu não preciso de nenhum exemplo distante para dar para vocês. Eu utilizo o exemplo meu mesmo. As exclusões que eu fiz na vida, eu repeti isso várias outras vezes e até de uma forma inconsciente. Até que chegou um momento que eu entendi o que eu excluí e a forma com que isso foi se repetindo na minha vida. Então, quando houve a exclusão, houve um momento de dor, houve um momento de querer riscar da história, houve um momento de não aceitação, houve um momento de vitimização, houve vários momentos que trouxeram ali várias cargas emocionais aonde eu fiquei presa. E quando eu entendi aonde eu estava presa, mergulhando um pouco mais profundamente em relação a isso, eu entendi que essas prisões da vida vinha da minha criança. Vinha ali, despertou emoções já sentidas aqui quando criança, que quando adulto despertou a mesma situação. Então veja bem, a sua história é um fato. Não tem como você excluir a sua história. Ela faz parte de você, certo? Só que, como é que a gente faz então, como adulta?
Essa é uma live pra gente grande, tá? Essa é uma live de adultos. Então, como adulto, a gente olha como adulto, você é adulto. Como adulto, a gente olha para essa história, a gente olha para a vida, a gente olha para tudo o que aconteceu e aceita o fato. Qual é o fato? A verdade. Sabe? A verdade é o fato, é aceitar isso, incluir que fez parte, seja com dor, seja com sofrimento, seja com alegria, seja lá o que for, mas é aceitar a sua história. Quando você aceita essa história, aceita o fato e percebe qual que é o seu momento, você tem um momento de nível de consciência, como então que você vai para a vida? Você vai para a vida se posicionando de outra forma, você vai para a vida nessa postura. Você vai para a vida como adulto, aqui é a sua vida. E você vai para a sua vida caminhando de frente, se posicionando, olhando para o futuro, tendo um foco. Entende a diferença? Você caminha de frente. É outra forma de você olhar a vida, é outra forma de evolução, é outra forma de construção. E quando nesse momento você entende tudo o que aconteceu e como você precisa ir para a vida, ela não é pesada, ela é um objetivo, ela é um propósito, ela é um mundo de possibilidades, porque aqui você se posiciona, olhando para tudo que você viveu, reconhecendo tudo que você viveu. Doeu? Doeu. Sofreu? Sofri. Foi vítima? Foi. Foi vilã? Foi. Foi heroína? Foi. Não importa, é o fato, é a sua história. Foram os acontecimentos que tiveram aqui. Só que agora a sua postura mudou. O seu nível de consciência aumentou. Então aí você vai para o futuro numa nova postura, numa postura de adulta. E aí você caminha para a vida. E a sua história permanece, só que com possibilidades de construir uma nova história, de construir um seu novo eu. Então veja bem, a gente fala assim que não existe mudança. O que existe é uma transformação. Então assim, não existe mudança, o que existe é transformar. Você não muda nada, o que precisa acontecer é transformar. Então, no seu passado, né? No seu passado, o que você precisa, olhando você hoje para o seu passado, o que você precisa desaprender? O que você precisa desaprender, certo? E o que você precisa aprender para ir para o futuro, certo? Então, o que você precisa desaprender? Né? Quando eu falo isso, o que você fez? O que você sempre fez? Sempre fez a mesma coisa, sempre entrou no mesmo comportamento, sempre viveu momentos de estresse, sempre estressada, sabe? E sempre não sabendo lidar com o outro, e sempre ali numa postura de dificuldade de comunicação, uma postura de, dentro de uma empresa, de uma dificuldade de ter parceria. Eu não gosto daquele setor, eu não gosto daquela pessoa, eu tenho dificuldade de me relacionar, eu me isolo porque ele não me entende, porque eu não quero mais nem conversar. Então, quando você olha nesse cenário, nessa situação, o que você precisa desaprender? Entende que é um padrão seu? Será que esse padrão acontece só no meu trabalho ou ele acontece com alguém da minha família? Ou ele acontece em alguma situação específica da minha história? Então, o que você precisa desaprender? Né? Porque a criança, ela sempre aprendeu daquele jeito, mas na postura de adulto, eu preciso desaprender isso e aprender coisas novas. Isso é um posicionamento, entende? É como você quebrar o hábito de ser você mesma, sabe? Se você age sempre desse jeito, desta forma, então o que eu posso fazer? Que situação que eu preciso quebrar esses hábitos, esses padrões, né? Porque hábito é um comportamento. Comportamento a gente pode colocar como um músculo. Músculo, se você coloca lá na academia para malhar, ele cresce. Sabe? Ele fica torneado. Aí tem um personal aqui na live. Então vai saber muito bem falar mais de músculo sobre eu. Mas assim, quando a gente coloca um músculo na academia, ele se desenvolve, certo? Então, um hábito, comportamento é um hábito, certo? E um hábito é um músculo. A gente pode desenvolver. Mas, para que isso aconteça, eu preciso tomar consciência. E às vezes eu não tenho consciência que está acontecendo isso. E às vezes alguém tem consciência a respeito disso, mas tem dificuldade de me falar. Tem dificuldade de trazer o despertar, porque vai trazer a percepção que eu não vou entender, que eu vou estar julgando, que é pro pessoal.
Então, você entende? Quando eu escolho não evoluir, quando eu escolho não crescer, você consegue perceber que essa é uma decisão tranquila, é um direito seu, você tem livre arbítrio. Mas você consegue entender que você pode estar limitado em nível de pensamento, de consciência, de não ter essa percepção, a ponto de falar, aqui pra mim tá bom, chega, aqui é o meu limite? Porque se você for pro outro lado do muro e ver a paisagem maravilhosa, o mundo de possibilidade, eu tenho certeza que você vai fazer um esforço sim para pular esse muro, para criar estratégias para pular esse muro. Então, é necessário quebrar o hábito de ser você mesmo. Que hábitos que eu tenho, que eu preciso quebrar, né? Para você reinventar o novo eu. Você entende? A mudança, na verdade, não é mudança, é uma transformação. Eu quebro o hábito do meu eu e faço uma reinvenção do meu novo eu. Então, quando você faz isso, é uma transformação. Isso é uma forma de evoluir, certo? Então, outra forma de evoluir é você, por exemplo, é você fazer uma desmemorização da emoção que está no corpo. Ou seja, tudo que você sentiu, toda a carga emocional, todo o trauma que você teve, sabe? Desde a vida intrauterina, foi a sua criança que sofreu. E isso ficou nas memórias, ficaram no corpo, foi para o seu subconsciente, você não tem nem noção. Você pode nem ter noção disso aqui. E só que essa emoção fica no seu corpo. E lá no futuro, quando você cresce, você pode ter emoções que representam aqui, aquele seu momento aonde você parou. E aí, qual foi o momento que o seu adulto deixou de sentir alegria? O que acontece? Qual a emoção que ele dispara, que remete àquela emoção lá infantil? Então, a gente precisa tirar toda essa questão das cargas emocionais que a gente teve no meu corpo e fazer o quê? Recondicionar o nosso corpo para novas emoções. Cris, como é que eu recondiciono meu trabalho, meu corpo para novas emoções? Primeiramente, você precisa tomar consciência de quem você é hoje, fazer um processo de um mergulho mais profundo a respeito de você, o que você pensa, o que você acredita, potencializar os seus sonhos, aonde você quer estar, aonde você quer chegar. Esse é o básico de um processo de autoconhecimento, é o básico de um processo de evolução, entendeu? E aí são níveis, a partir do momento que você sai do irracional, do racional, né? Que você deixa de agir racionalmente e entende o que existe também, né? As conversas que vão para o seu subconsciente. A partir desse momento que você tem essa percepção, esse entendimento, depois a gente vai para o sentir. E aí já é um trabalho um pouco mais profundo, porque você vai trabalhar a sua emoção, você vai trabalhar o seu sentir, você vai trabalhar o seu despertar. Só que esse é o momento de conexão que você precisa ter com você mesmo. O que acontece com a maioria das pessoas? Eles vivem na mente, eles vivem no mundo do que é racional, do que tem que. Eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir, eu tenho que pagar, eu tenho que conquistar. Não é tem que. Esse mundo do tem que, ele é pesado demais pra gente estar. Existe muito mais do que isso. A pessoa que ela está no racional, que ela está no tem que, ela está muito distante do espiritual. Ela está muito distante da sua conexão com o seu Criador. Ela vive no mundo do aqui, agora. Ela vive no mundo dos fatos. Então, primeiramente, esse processo de autoconhecimento que eu falo pra você, saber quem é, você pensa, saber sobre suas emoções, saber quais são suas metas, sabe? Saber quais são seus sonhos, construir isso, né? Ainda é raso pro autoconhecimento, mas é um nível que muitas pessoas nem sabem que existem. Na verdade, a maioria das pessoas nem sabe que existe isso. O que é básico, muitos não sabem. Então, primeiro, entender esse momento, essa clareza, olhar o mundo de possibilidades. Eu vou fazer vou deixar uma imagem aqui na sua mente, já que o nosso cérebro pensa em imagem. Então, imagine que isso aqui é um muro, certo? Esse aqui é um muro. Do lado de cá do muro é um brejo, sabe? Cheio de lamas,
certo? É um brejo cheio de lamas. E desse lado aqui do um pouquinho. Então vamos lá. Oi, voltou o som? Se alguém... Olha, fui interrompida 2 vezes com ligações. E aí me falaram aqui que tá sem som. Já voltou? Fala pra mim, por favor, se já voltou, se tá ok. Voltou? Ah, então tá bom. Gratidão. Então vou voltar ali. Vou colocar ali uma imagem dentro da sua mente, tá? Porque nós pensamos em imagem. Então vou colocar uma imagem dentro da sua mente. Imagine, tá? Que eu tenho aqui um muro, tá? Esse é o muro. Do lado de cá, ele é um brejo, certo? Cheio de lama. O dia tá meio escuro, embaçado, cinzento, certo? E desse lado de cá, existe uma praia com uma areia linda, fininha, um mar transparente, pé de coqueiro, o sol, as nuvens, é lindo, perfeito. Então o que acontece? Acontece que você tá aqui. E aqui, você tá na luta, nesse lado aqui do brejo, você tá na luta do tem que. Eu tenho que fazer isso para conseguir ser melhor, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar, eu tenho que conquistar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que estudar mais. Você tá nesse mundo aqui. E aí você acha que isso aqui é o comum. Você acostumou com isso aqui. Então muitas pessoas se acostumam com a dor, acostumam com o momento que vive. E aí aqui nesse momento ela escolhe não evoluir. Por quê? Gente, eu já tenho tanta coisa, eu não tenho tempo para evoluir. É pesado, é difícil, não é para mim, eu não acredito nisso, tá? Então essa pessoa que escolhe não evoluir é uma escolha dela, é o livre-arbítrio dela, mas eu acredito que ela escolhe isso porque ela não viu o outro lado. Ela não sabe o que tem lá do outro lado do muro. E ela não sabe ainda que ela pode simplesmente pular esse muro para daí sim, ela em vez dela para ela sair daquela escuridão, da massa cinzenta, sair daquela lama para aí sim desfrutar um dia lindo da praia, no mar, um sol, areia. Entende? Então, ela não entende, por isso que ela escolhe, ela faz essa escolha, tá? Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel é chamar essas pessoas para falar, olha, existe aqui, existe possibilidade de você pular esse muro. Você pode juntar tijolinhos, você pode colocar uma escada, você pode dar uma espiadinha para saber o que tem do lado de lá, e você pode sim saber que você é muito bem aceito do lado de lá, para que você realmente faça essa escalada. Então, as pessoas que escolhem evoluir, elas têm essa percepção de mudança. E elas não ficam ali esperando as coisas acontecerem, certo? Então, ao invés de você... ao invés de você concordar com quem não deseja evoluir, procure entender dessa pessoa o que ela precisa, o que ajuda que ela precisa, qual que é o despertar que ela precisa, para que você possa fazer com que ele suba um degrau a mais. Esse é um papel que os gestores deveriam utilizar dentro das empresas deles. Entende? É um papel que um líder também deve olhar para a sua liderança e não simplesmente descartar, porque às vezes a pessoa está tão ali numa massa cinzenta, está tanto num brejo, que ela até deseja no fundo do seu coração, mas ela acredita que não é para ela, como a pesquisa que eu fiz aqui. Ela acredita que não tem tempo, como vocês viram a resposta da pesquisa aqui. Entende? Então, não evoluir é uma escolha. Sim.
mas é uma escolha de quem não tem consciência, de quem não sabe qual que é o outro lado, de quem tá indo para a vida de costas, tá? Lá é o meu futuro, então eu vou para a vida de costas, certo? E aí, quando a gente se posiciona na vida e entende as nossas possibilidades, nós enfrentamos a vida e vamos para a vida de frente. Como? Aceitando o fato, o que aconteceu, concordando com a sua história, não eliminando, não excluindo, porque tudo que nós excluímos, nós repetimos, certo? E aí sim, então o que você precisa desprender do seu passado para que você, e o que você precisa aprender no seu futuro? Essa é a pergunta que eu deixo para você entender o seu processo de evolução. Qual é o seu padrão? O que você precisa desaprender hoje? E o que você precisa reaprender no seu processo de evolução, certo? Porque se você está vivendo muito no passado, cria um novo futuro, cria uma nova possibilidade, sabe? Se você está vivendo aí numa antiga fase de energia, de vibração muito baixa, então transforme isso. Cria uma nova energia. Então é como se fosse a lei da polaridade. Lei da polaridade, nós temos o positivo, todo positivo tem o seu negativo e vice-versa. Então veja bem, só existe o dia porque existe a noite, sabe? Só existe o claro porque existe o escuro. Então assim, é sempre nessas polaridades. Ou é positivo ou é negativo, certo? Aí a Simone me fala o seguinte: é uma decisão, mesmo não tendo consciência disso, certo? Certo. Às vezes, Simone, é até um pouco mais profunda. Às vezes, tem pessoas que não têm consciência e encontram pessoas que têm consciência. Então, eu acredito que as pessoas que têm mais consciência, e ela recebeu isso, talvez porque ela procurou ou não, mas existe da parte dela um poder de conhecimento a mais que pode ser transferido. Tá? Então, se eu encontro alguém que tem menos consciência, eu posso transferir essa possibilidade de consciência, porque a pessoa que escolhe não evoluir é porque ela ainda não tem consciência disso, tá? Ainda não foi dado essa possibilidade, isso. E evoluir também é uma decisão. Eu escolho evoluir, eu escolho ser melhor, isso é uma decisão. Ou eu escolho não evoluir, aqui pra mim tá bom. As pessoas que falam isso, elas não têm consciência. Elas não entendem o momento que elas vivem. Mas elas podem sim encontrar outras pessoas que influenciem e que de alguma forma desenvolva ela. Isso é muito comum nas empresas. Pessoas, gestores, empresários, que têm pessoas antigas na empresa e que gostariam de mais ajuda, de mais contribuição, ou que aquela pessoa crescesse, mas ela se limita, porque ela não viu o outro lado, ela não tem consciência. E aí a gente tem aqui, Salvador, eu quero evoluir, mas estou muito acomodado. Preciso recomeçar. Você é 10 vezes 10. Gratidão, muito obrigada. Então, a pessoa, quando a gente... Falta de propósito, Salvador, tá? Então, recomeçar é olhar para o seu futuro, é olhar para os seus propósitos, é encontrar um desejo ardente dentro de você. É ter uma visão, como eu dei o exemplo, é ter a visão do outro lado do muro. O que tem do outro lado do muro hoje? Qual é o espaço que você está vivendo hoje? Como que ele é? O que ele tem? É olhar para o seu cenário atual, para a sua realidade atual. O que eu estou vivendo hoje? O que está fazendo sentido aqui? Sabe? Quais são as emoções que eu tenho? O que eu tenho que lidar? O que é difícil? O que me angustia? O que me estressa? É olhar esse momento aqui. Quais são os meus tem que da vida? Então é olhar tudo isso aqui, certo? E aí, de repente, é subir uma escadinha e olhar ali para as outras possibilidades. Então essas outras possibilidades é como que eu gostaria que fosse, o que é possível, sabe? É começar a olhar para isso de uma forma de, opa, se um pode, todos os podem. Quais são o que é possível? É se permitir a sonhar, ter esse momento criativo, entende? Porque quando a gente olha para uma visão, quando a gente constrói um sonho e aquilo arde dentro do nosso coração, o nosso mover é diferente.
O nosso ideal é diferente, o levantar da cama é diferente, o fazer, ele acaba sendo muito, muito diferente, entende? Então é isso, deixo aqui, finalizando essa live, a pergunta para vocês. O que vocês precisam desaprender do seu passado e o que você precisa reaprender no seu futuro, sabe? Então, trazendo essa visão dos lados do muro, qual é o seu lado do muro agora? O que tem nesse ambiente? Suas dores, suas emoções, seus sentimentos, tudo aquilo que você acredita. E qual é o outro lado do muro ideal que você deseja? Sonhe alto. Não se limite a sonhar aqui, mas construa essa visão que nosso cérebro pensa em imagem. Falando aqui com vocês, eu acredito que cada um teve a visão do seu muro e do seu lado direito do muro e do seu lado esquerdo do muro. Então é isso, finaliza essa live de hoje, trazendo aqui mais conhecimentos de contribuição para você, com o tema Não Evoluir Também é uma Escolha. Então essa foi a nossa 20ª live de uma série de 30 dias de lives, onde a gente vai fazer essa construção do nosso processo de evolução. Aos que estão chegando agora, estou finalizando, mas vou deixar gravada, tá bem? Simone, gratidão, agradeço vocês, agradeço os que estiveram aqui presentes, tá? E até amanhã, nesse mesmo horário, 12h46, para essa nossa construção do nosso evoluir, tá bem? Beijos e até mais. Tchau, tchau!